E o senador Ciro Nogueira divulgou um vídeo nas redes sociais falando do assunto. E nós vamos acompanhar agora, veja. Olá, meus amigos, minhas amigas, em especial a população do meu amado estado do Piauí. Estamos saindo agora do Congresso Nacional, depois podemos aprovar a PEC que proíbe a descriminalização de drogas no nosso país. Uma vitória sua, do Congresso, da sociedade brasileira, que estava angustiada, assustada com a possibilidade de se descriminalizar droga no nosso país. Cumprimos o nosso papel, agora essa PEC vai para a Câmara dos Deputados, nós iremos acompanhar e querer que, por unanimidade, todos os progressistas votem a favor dessa PEC para dar tranquilidade à família brasileira de que nós não podemos incentivar o uso de droga no Brasil. Missão cumprida, vamos em frente com muito amor pelo Piauí e pelo Brasil. Aí, aliás, o senador Ciro Nogueira, quer dizer, gente, não foi, assim, algo, digamos, uma disputa acirrada, porque o placar foi muito elástico, né? 52-9 em segundo turno. Só ouvir um pouquinho aí o Milhão Tassi aí, Marcelo, por favor. 52-9 em segundo turno. As duas votações foram esse mesmo placar, Tassi? A primeira foi 53 e a segunda 52-9. Então é um placar que não foi um placar ali, digamos, bem próximo. Não, foi elástico, mas... João, o Tassi levantou uma questão interessante, que eram o quê? 20 anos, Tassi? 22 anos? Desde 2002, 22 anos. Desde 2002 estava parado. Estava lá engavetado, desde 2002, a primeira eleição do Lula, presidente Lula, pronto. Aí agora o Tasso trouxe esse cenário de uma disputa para dar logo esse resultado entre Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal, João. Exatamente, é uma movimentação, é uma agenda que na verdade tem crescido, principalmente no Senado. A gente sabe que hoje o Supremo Tribunal Federal enfrenta uma certa resistência no Congresso Nacional, principalmente no Senado, que tem feito avançar algumas pautas que de certa forma contrariam os interesses do Supremo. Pelas informações, inclusive, da imprensa nacional, os ministros, inclusive, tentam se movimentar no sentido de conseguir algum apoio do presidente Lula ou de ministros do governo e tem se queixado bastante que deputados e senadores mais alinhados a uma agenda do Supremo não têm defendido a corte lá no parlamento. Enquanto isso, principalmente entre aquela ala ali bolsonarista, as críticas e o comportamento contra o Supremo tem ficado cada vez mais evidente. A votação desse projeto é uma prova disso, né? Já que o Supremo caminhou no sentido de não criminalizar o porte, né, de maconha. Então, agora a gente viu que o Senado tomou um caminho completamente contrário por um placar elástico, mostrando que, de certa forma, quer buscar essa agenda, essas decisões para si, contrariando, confrontando, de certa forma, um caminho que o Supremo vinha ali desenhando. A gente não sabe onde é que vai parar, mas eu acredito que não vai parar agora. Pelo contrário, há ainda mais pacote de medidas, né, em tramitação no Senado, principalmente a questão do prazo de um mandato para um ministro do Supremo Tribunal Federal e outros assuntos, outros temas que, de certa forma, contrariam os interesses hoje do Supremo. Eu acho que essa escalada de tensão entre o Congresso e o Supremo, ela está longe de acabar e a gente não consegue prever quando é que o clima vai voltar a ser harmônico, né, Douglas? Aliás, o clima não está harmônico, como disse o João Magalhães e o Tassi também. Você enxerga a possibilidade dessa situação... não digo lá mais adiante, eu digo agora mesmo, nos próximos temas, haver um acirramento dos ânimos, ou seja, mais acirrado do que já estão entre judiciário e o legislativo? É possível, Douglas. Nós temos visto que o sistema de pesos e contrapesos, em alguns momentos, se desequilibra, cai em instabilidade. Principalmente quando o Supremo vem a determinar regras, vem a determinar o que é permitido ou não, ou seja, legislar no lugar do Congresso Nacional, no lugar do Senado, no lugar da Câmara, lembrar das decisões monocráticas, que são sempre muito
questionadas pelos parlamentares, os parlamentares que são votados, que recebem o poder transferido do povo, geralmente questionam, decidem em meio a uma coletividade, depois de um processo legislativo, debate, votações nas comissões, em plenário, até se chegar a uma conclusão de uma determinada regra. Esses congressistas, quando veem um ministro do Supremo decidindo na canetada, realmente se incomodam bastante, acham desproporcional. Aí é que vem esse tipo de tensão, principalmente em pautas polêmicas, como essas que envolvem costumes, comportamentos e essa da legalização das drogas. Enfim, o Congresso se posicionou, assumiu a sua competência nesse caso e, por uma ampla maioria, representou os pensamentos mais conservadores da sociedade que são contra a liberação de entorpecentes. Vou trazer agora a discussão para Teresina e falar do vereador Renato Berger, que lamenta base de apenas 9 vereadores. Aquela contagem, tá? Nós trouxemos, você trouxe aquela contagem, a divisão, quem é do pré-candidato, quem apoia o pré-candidato do PT, Fábio Novo, quem apoia o pré-candidato do União Brasil, Silvio Mendes, e quem apoia o pré-candidato à reeleição, prefeito de Teresina, doutor Pessoa. Ele fala sobre essa questão, quer dizer, base, como o Tasso trouxe os números, formado oficialmente de 9 vereadores. Acompanhe. Olha, por enquanto não se tem tido problema em relação à votação de projetos aqui, né? Sempre há um entendimento, no próprio pessoal que não faz parte dos partidos ligados ao prefeito, mas que entendem a importância dos projetos, tem se colocado favorável a esses projetos, né? Lógico que você, de 29 vereadores, você tem 9 vereadores, isso preocupa um pouco. Mas pelo entendimento dos vereadores, pela responsabilidade que os vereadores têm, matérias que sejam importantes para a cidade, todos com certeza estarão, né, numa votação apoiando os projetos que são encaminhados. Tássio Cruz, aí nós trouxemos o vereador Renato Berger, que é um pessoista convicto, da base do prefeito, e dizendo, olha, pelo entendimento, mas a gente já tinha dito aqui, se os projetos forem projetos que não geram polêmica, aqueles projetos normais, enfim, de trâmite normal, considerados de trâmite normal, sem impasse, sem burocracia, sem necessidade de articulação política, tudo bem. Mas a gente não pode esquecer que nós estamos num ano eleitoral, tá? Isso pesa muito na hora de aprovar até um projeto mais simples. E o problema, Douglas, é a forma como esses projetos saem da Câmara, né? Porque muitas vezes chega um projeto e sai outro com vários jabutis lá, né? Com várias alterações que complicam a prefeitura. Aí derruba o veto. A gente teve agora, por exemplo, o projeto dos professores, dos 5%, que chegou 5 e saiu 20. Para a gente entender como as alterações dos vereadores podem afetar diretamente o texto desses projetos que chegam até a Câmara. Então, eu diria que o novo líder, que a gente falava ontem, né? Eu e o Eliezer conversávamos, inclusive com o Renato Berger. O novo líder que foi escolhido, aquele que tiver o papel de coordenar essa base, vai ter muito trabalho, já que os vereadores da oposição querem não atender os anseios do Palácio da Cidade. Querem atender aos anseios da população, porque nós estamos em ano eleitoral. Então, muitos projetos chegam de uma forma e saem de outra que não é interessante para o Palácio da Cidade. Então, eu acho que é por aí que a base tem que tomar cuidado. E aí fica aquela guerra, João, como disse o Tasso, quer dizer, joga jabuti aqui, joga jabuti ali, e aí vai para lá. O prefeito derruba o jabuti, só que quando volta eles colocam de novo. Aí fica nesse impasse e você não tem numericamente parlamentares para rebater. Olha, Douglas, em alguns casos a gente tem visto que isso tem causado um prejuízo para a própria população. Porque muitas vezes o projeto chega, foi pensado ali, passou, obviamente, pelo Executivo, pela Procuradoria Jurídica do município, esse projeto chega lá no Parlamento. Ele é desconfigurado, né? Se acrescentam ali algumas questões, algumas vezes inconstitucionais, como o caso de algum vereador propor um aumento de uma despesa, o que a gente sabe que é o que não pode, né? Inconstitucional, o parlamento não pode
aprovar um projeto que onera a despesa do município, mas para fazer política com algum segmento, para ficar bem na fita, ele acaba inserindo ali alguma emenda que cria uma despesa para o executivo. Os pares vão lá e aprovam essa emenda, né? Desconfiguram o projeto e aí não resta outra saída para o prefeito. Ele vai ter que vetar. Seja porque aquela despesa não estava programada, ou seja porque o próprio projeto é inconstitucional, né? Ele é orientado ali pela Procuradoria-Geral do município a vetar aquelas mudanças. Quando as mudanças voltarem para o parlamento, pelo viés político, é capaz delas serem aprovadas apenas para novamente o parlamento ficar ali com a imagem positiva perante a população. Enquanto isso, a gente tem leis aprovadas que são inconstitucionais, que lá na frente devem cair, porque o próprio Ministério Público pode ingressar, né, pedindo a anulação, a inconstitucionalidade de alguma lei aprovada pelo parlamento. Então, é uma situação que prejudica o executivo, que não tem demonstrado que sabe dialogar, prejudica a população, porque vê ali os poderes debatendo um assunto e levando para um viés que não é positivo, muitas vezes vendo uma lei ser aprovada que é completamente ilegal, enquanto isso a gente deixa de estar discutindo, de estar aprovando leis mais urgentes que poderiam beneficiar a população. É um cenário em que todo mundo sai perdendo e que a gente também não consegue ver uma solução a curto prazo, até porque a relação, a comunicação entre o Executivo e o Parlamento só tende a piorar com a proximidade das eleições. Aliás, acho que um dos testes para essa questão numérica da base do prefeito é porque nós estamos próximos aí da conclusão da auditoria feita pelo Tribunal de Contas do Estado em relação à saúde. Embora a Prefeitura de Teresina também esteja fazendo a dela, com procuradores, uma auditoria feita pela própria Prefeitura. Mas, enfim, essas auditorias serão apresentadas ao Legislativo. Eu acho que um dos primeiros testes, a depender, claro, do resultado, porque você não pode manipular números, né? Então, a depender do resultado, acho que o primeiro teste vai ser a análise desses relatórios, desses números no Parlamento. Vai ser um teste de fogo para a base do prefeito. Né? Um ano antes da eleição. E essa chapa se dispersou. Ele não imaginava as forças ocultas. Ocultas do entorno do Palácio da Cidade. Ele perdeu para partidos aliados. Aí não é tão oculta assim, né? Não. Rapaz, aí foi desfazendo igual o Sorrisal, né? A chapa, né? Do Democracia Cristã, né? Exatamente. Foi desfazendo, aí ele mesmo teve que procurar uma sigla para poder se candidatar. E é curioso, Douglas, porque ele não participou de nenhum ato de filiação, publicamente ainda não falou. A gente descobriu, né, Eliezer, conversa em bastidor ali, porque ele mesmo não veio a público ainda se dizer como um membro do PRD, é uma situação complexa. É difícil, rapaz, é aquela história, né? Você faz uma apresentação assim, olha, se você viu aí, a última semana de janela, faltando 3, 4 dias para fechar a janela, teve aqui, por exemplo, o vereador Marquinhos Costa, presidente municipal do PRD, não queria falar em nomes, imagine um ano. Na última hora da janela tinha gente que não queria falar em nomes. Não queria falar em nome. Entendeu? Nesse momento, tem muito dirigente partidário com medo daqueles pré-candidatos que têm ali uma perspectiva de voto de 400, 600, 700 votos. Por quê? Porque nos bastidores há um assédio enorme daqueles vereadores que têm uma perspectiva de votação maior, né, chegar naquelas lideranças de 300, 400 votos e fazer a seguinte proposta. Ao invés de você ser candidato, ir gastar numa campanha eleitoral, ter todo aquele estresse de uma campanha eleitoral, me apoie, que aí você fica mais tranquilo, né? A gente garante as estruturas para você fazer ali, repassar os votos, e isso pode desestabilizar muita chapa que foi montada aí na janela partidária, mas que pode ver ali suas lideranças, seus integrantes, principalmente aqueles que têm uma perspectiva baixa de votação, né? Abrir mão de uma candidatura para apoiar nomes de outros partidos. Isso é uma realidade que a gente tem conversado nos bastidores e que está ocorrendo esse assédio. Aqueles vereadores que têm ali estrutura, principalmente estrutura financeira para a campanha eleitoral, chegando naquelas lideranças, naqueles pré-candidatos que estão ali mesmo para ajudar no quociente eleitoral dos partidos,
com esse tipo de proposta, isso pode bagunçar muito o cenário e o que é pior, já não tem mais janela partidária. Quem está em um partido não pode mais mudar para influenciar nas eleições de outubro. É algo que a gente vai ter que acompanhar nas próximas semanas. Bom, eu queria colocar em pauta essa discussão, porque é interessante, quer dizer, mudar não dá mais, nem vereador, nós estamos falando de um ano de eleição municipal, mas nem vereador pode mudar mais, pode acontecer, é isso que o João falou, mas vem cá, ó, estrutura tal aqui para você e tal, um repasse, enfim, cooptação de liderança, né? O que o João disse nas entrelinhas é que está aberta a temporada de caça às lideranças, né, João? E uma outra informação interessante, eu conversava... Só acrescentando, tá? Você fala caça à liderança, nesse caso, é a liderança anunciar a desistência. Isso, né? E a gente conversava, eu trazia aqui alguns pontos dessa conversa na semana passada, sobre um dos principais articuladores das chapas proporcionais ligadas ao Palácio da Cidade, e ele me dizia exatamente isso, Douglas, que a estratégia é que, em se aproximando o período eleitoral, os maiores partidos devem se voltar para as chapinhas e buscar cooptar até, principalmente, as convenções partidárias, estas lideranças para fazerem parte, né, e apoiarem esses candidatos das maiores chapas. Ou seja, o assédio vai ser grande e eu suponho que a gente vai ter muito pré-candidato com potencial menor de voto desistindo para apoiar candidatos maiores. Porque também há uma certa insatisfação de muitas lideranças que têm essa perspectiva de baixa votação, porque foram atraídos para um partido, venha se filiar ao partido A, que você vai ter uma estrutura financeira para trabalhar a sua pré-campanha. Como essa estrutura ainda não chegou e não é nenhuma garantia, né, que vá chegar, então há muita gente aí que pode, de fato, entender que foi enganado e aí não tem como dar o troco de outra forma, a não ser procurar um caminho que seja mais vantajoso até outubro. E, Elias, o que acontece? Era a luta para filiar, para montar a chapa proporcional, todo mundo fazendo aquele jogo, vamos segurar aqui os nomes para não haver cooptação. Agora começa outra luta, né? Para manter. Exatamente. Os candidatos enxergados apenas como escada, como bucha, como bodinho, como cauda, estão impondo respeito. Querem ser respeitados como candidatos em potencial. Alimentam o sonho e querem disputar em condições de equilíbrio a oportunidade de ser vereador de Teresina. Então, estão se impondo nesse sentido. Porque se são tratados apenas como complementação de votos para a chapa, eles podem cruzar os braços e fazer falhar a estratégia do partido.